Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus, louvado seja Deus, aleluia, por cada um que estão compartilhando meu vídeos, que estão curtindo. Creia tão somente, meu amado, minha amada, que quando você compartilha, e quando você envia essa mensagem para um irmão, para uma alma que esteja precisando, você também está fazendo o ID do Senhor. Amém? Quero deixar para a nossa meditação uma palavra com o Espírito Santo de Deus, ele bradou a tauba do meu coração, que se encontra no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 4, no seu verso 1, que diz assim tão somente: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, aleluia, apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Louvado, engrandecido e exaltado seja Deus. Por que Deus bradou essa palavra à tauba do meu coração? Porque sabemos tão somente, aleluia, que nos últimos dias, louvado seja Deus, o inimigo, ele vai fazer de tudo, ele está fazendo de tudo para levar uma boa parte de crente para o inferno. Então, o que é que ele traz? A Bíblia diz que quando chegasse o tempo da apostasia, que significa esfriamento da fé, aquela pessoa que outrora era fervorosa, aleluia, tinha aquele fervor, aquele temor chegado, aquela santificação nas coisas de Deus, louvado seja Deus, ela vai esfriando, ela vai morrendo, ela não vai querendo mais. Então, a apostasia, ela já está aí no nosso meio. A Bíblia aqui fala tão somente que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. O que é? Aquela pessoa que você via ali fervorosa, aquela pessoa que pregava santidade, aquela pessoa que pregava tão somente a palavra de Deus. Ela tão somente, aleluia, apostou-se da fé. Ela agora não prega mais, ele agora não prega mais, ele agora, louvado seja Deus, aleluia, está ouvindo, como diz aqui na palavra do Senhor, na parte B deste mesmo livro, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha, o que Deus traz para mim e para você é tão somente uma pessoa que outrora, logo no início, pregava santidade, pregava isso, pregava aquilo, colocava você verdadeiramente para estar servindo ao Senhor Espírito e verdade, arrancando tudo que não louva a Deus. E com o tempo passado, ela passa a dar ouvido, louvado seja Deus, aleluia, a doutrina de demônios, dando ouvido a espíritos enganadores, louvado seja Deus, e a doutrina de demônios, louvado seja Deus, uma pessoa que outra hora, logo no início, era aquela pessoa fervorosa, mas passa a concordar tudo dentro da igreja, passa a concordar tudo com aquele crente. Muitos hoje têm dado ouvido à doutrina de demônio por causa de quê? Do irmãozinho, da irmãzinha, que está dando dízimo bom, está dando oferta boa, louvado seja Deus, aleluia. Então, pregar pecado para ela não precisa mais, né? Louvado seja Deus, para que ela se arrependa do pecado, não precisa mais. Então, o que está contando hoje em dia, assim, como o Senhor disse que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. Então, aquela pessoa, se eu e você tá vendo, aquele pastor, aquela pastora que outra hora pregava santidade, aquele irmão que outra hora, louvado seja Deus, era uma tocha na mão de Deus, e hoje tem deixado se escarnecer, hoje tem deixado a doutrina de demônios entrar no seu templo, entrar, louvado seja Deus, aleluia, na congregação, na igreja que Deus deu a ela, deu a ele, louvado seja Deus. Creia tão somente que o Senhor Jesus, ele já está às portas. Creia tão somente que o Senhor, ele está a caminho. Então não se surpreenda, como diz aqui, louvado seja Deus, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então, se você quer a sua salvação, se você quer morar na Nova Jerusalém, saia da Babilônia, fuja dela enquanto há tempo. O que vai salvar mim e salvar você é a palavra do Senhor. Então, tão somente louvado seja Deus, aleluia. Não deixe se enganar. Não deixe que a apostasia entre, louvado seja Deus, aleluia. Tome conta da nossa vida e possamos, no meio disso, igreja, perder a nossa salvação. Então, que eu e você tome tão somente esta palavra e saiba, ó, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. E eu e você estamos vendo isso. Eu e você estamos vendo que pessoas que eram fervorosas, eram homens e mulheres de Deus, hoje não são mais.
Hoje tem deixado a vaidade, tem deixado doutrinas de demônios entrar no templo. Por quê? Porque o dízimo do irmão é R$ 1.000, o dízimo da irmã é R$ 2.000. Então ela pode usar shortinho, ela pode usar roupa decotada, ela pode usar amaranhado no cabelo, ela pode fazer o que ela quiser, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode usar calça apertada, ele pode fazer o que ele quiser. Então a doutrina do demônio entrou. Então não se surpreenda, porque, louvado seja Deus, estamos nos últimos tempos da igreja na terra. Então, se você quer a sua salvação, e você está vendo que seu pastor, a sua pastora, que outra hora pregava santidade, pregava conserto, era homem e mulher de Deus e deixou a apostasia entrar, que significa esfriamento da fé, fuja, saia, porque é anátema. Louvado seja Deus, não queira outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo, porque lá na glória só vai entrar os santos, remidos, lavados. Todas as vaidades, todas as impurezas vai ficar aqui nessa terra. Então, tão somente louvado seja o nome do Senhor. Fique vigilantes o tempo todo e olhai o tempo todo. Louvado seja Deus, o que o Senhor tem falado para mim e para você. Eu quero deixar também aqui no livro de Jeremias, louvado seja Deus, que tem escrito também para mim e para você, a qual Deus falou também sobre a apostasia, sobre o esfriamento da fé. No livro de Jeremias, louvado seja Deus, aleluia, engrandecido, exaltado seja Deus, no seu capítulo 2, no seu verso 19, que diz assim, louvado seja Deus, na parte B, pois e vê, quão mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor. O Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, aleluia. Essa mensagem é para os apóstatas. As pessoas que abandonaram a fé, que se esfriaram. Não crê mais em Deus, porque é Deus. Quando Jesus disse que ele vai voltar, muitos já dizem ele não vai voltar. Essa história eu conheço há muito tempo. Tem pessoas, tem crente que quer fazer morada aqui mesmo nessa terra, que já até esqueceram que Jesus vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor diz que quão louvado seja Deus, aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. O abandonar a fé é uma coisa terrível. Louvado seja Deus, aleluia. Como também está escrito aqui também no livro de Hebreus, no seu capítulo 10, no seu versículo 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. O que é isso, a parte B que está dizendo? Mas se esse se retirar, a minha alma não tem prazer nele, não tem prazer nela. Isso quer dizer que quando entra o esfriamento da fé, quando entra a apostasia, o prazer de Deus naquela pessoa não está mais, Deus não usa mais, Deus não, louvado seja Deus, Deus não habita mais, porque deixou o Senhor, esfriou. Ele pode até usar, louvado seja Deus, porque Deus, a palavra de Deus é bem clara em dizer que Deus usou uma jumenta quando Balaão ia prontamente para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o Senhor disse tão somente que o prazer dele não está mais. Por quê? Porque deixou a apostasia entrar, o esfriamento da fé. Mas ele diz tão claramente, né, nesta palavra, mas expressamente, né, o Espírito Santo, louvado seja Deus, ele já tinha falado para mim e para você, igreja. Tão somente que sugeria, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns à fé. Ó, expressamente. Então o Espírito Santo de Deus, ele sabe, ele tem a certeza, ele é louvado seja o nome do Senhor. É ele que intercede, é ele quem vê, é ele quem sonda. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta manhã possamos tão somente receber esta palavra na tábua do nosso coração e pedir ao Senhor: Pai, aleluia, glória a Deus, não me deixa, meu Pai, não retira o teu Espírito de mim, me mantém tão somente, Pai, debaixo das tuas asas, para que eu não venha me corromper. Então que essa palavra possa fazer morada em nossos corações. E não deixamos, igreja, ser enganados. Quando você vê que não está pregando mais o Evangelho, quando você vê que não está pregando mais Jesus Cristo, afaste-se. Porque esse apostasia, ele começa tão somente com os líderes, com a liderança, os apostatas. Louvado seja Deus. Vem o esfriamento da fé. Aquele pastor que pregava com eloquência, aquele pastor, aquela pastora que pregava doutrina verdadeira, pregava verdadeiramente a palavra de Deus, tem se corrompido, afaste-se de lá. Fuja enquanto ainda há tempo.
porque a salvação, ela é individual. Ninguém salva ninguém. Louvado seja Deus, onde tem visto muitos que estão levando muitas ovelhas para o inferno, achando que está levando para o céu, mas não. Ei, para. Está levando para o inferno. Então acorde, igreja, acorde. Desperte. Faça como os bereanos. Louvado seja Deus, aleluia. Paulo estava naquela cidade, pregava o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que os bereanos, enquanto Paulo pregava lá, eles examinavam aqui na escritura para ver se o que Paulo estava pregando era verdade. Então pare de comer gato por lebre. E peça a Deus o discernimento de espírito, para que você não fique naquele grande dia, amém? Esse é o alerta do Senhor para nós nessa manhã. Recebe esta palavra na tauba do seu coração e guarda. E deixe Deus ele fazer a obra dele tão somente na tua vida, amém? Recebe esta palavra e deixe Deus trabalhar. Deixe Deus cada dia arder, a chama do Espírito Santo arder na sua vida. E peça a Deus ouvido sensível à voz do Espírito Santo dele. E mente sadia, para que quando o Senhor poder falar, você possa estar com a tua mente voltada para o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Seja abençoado nesta manhã. E compartilhe este vídeo, pois tem vidas querendo ouvir também esta mensagem da parte do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. E a paz do Senhor e um bom dia de salvação. Amém? Tchau.